com o banco porque sua conta está chunchuda, né? Graças a Deus. Vamos falar do Grêmio um pouquinho? Vamos sim, o Soteldo está de férias na Venezuela e ele afirmou que está acertado com o Grêmio. Ele foi num jogo das estrelas e conversou com uma jornalista local lá, a Maria Bastidas, e falou que está acertado com o tricolor gaúcho. Ela falou com o nosso site, o GE. Globo, disse que foi uma conversa informal, não foi entrevista, não foi gravado, mas ela perguntou para ele sobre o futuro e ele disse, temporada que vem eu vou jogar no Grêmio, vou me mudar para o Rio Grande do Sul. E aí a gente estava falando ontem aqui no Troca de Passes que eles estavam já muito perto desse acerto, o Santos e o Grêmio, e a maior dúvida era sobre a compensação do Grêmio para emprestar, para receber esse jogador por empréstimo. E a compensação, muito provavelmente, deve ser o Pedro Lucas, que pertence ao Grêmio, estava emprestado ao Ceará, agora vai voltar de empréstimo para o Grêmio e deve ser, então, dado para o Santos em troca do Soteldo, né? Um contrato de empréstimo aí. Essa deve ser a troca dos dois times. Então, a gente ainda não tem uma confirmação dos dois lados, mas a gente sabe que o Soteldo já falou que vai jogar no Grêmio na próxima temporada. E também tem novidade em relação ao Funes Mori, porque o Grêmio quer ele como principal nome para substituir o Luis Soares, já fez uma proposta para o Monterrey do México. Monterrey pegou e falou que não, que essa proposta é muito baixa, a gente não tem informação de valores, mas a proposta foi recusada. O Grêmio falou que pode até esticar um pouquinho a proposta, mas que entende que o jogador tem contrato só até junho de 2024, ou seja, em janeiro ele está livre no mercado para assinar um pré-contrato e aí sairia sem nenhum valor. Só que o Funes Mori tem uma identificação com o Monterrey lá do México e ele não quer sair sem deixar uma contrapartida para o clube. Então as partes estão conversando, estão tentando chegar a um acordo, tem um otimismo. Essa conversa ela é constante, ainda não há um grande avanço, mas há um otimismo para acertar então esse atacante aí para jogar em 2024 no Grêmio, Diniz. Sabe que eu estava pensando aqui no Pedro Lucas, né, que seria o contrapeso aí na negociação do Soteldo? No Ceará não conseguiu jogar, né? Foram 6 jogos só nessa temporada, sem fazer diferença, assim, né? Não marcou gol, não deu assistência, é um jogador é um meia ofensivo. O Santos tem que dar um jeito no Soteldo porque é caro, o pacote é muito caro. Para o Grêmio, como uma grande contratação, claro. Uma grande contratação se o Grêmio conseguir acertar com o Soteldo, e aquele reforço que eu tenho a impressão de que muda patamar também de time, né? Claro que pede um cara do tamanho do Soares, o Grêmio dá uma baixada, e não vai ter substituir o Soares, porque não vai conseguir. Agora, ainda assim, o centroavante que vier, estava vendo o noticiário sobre o Funes Mori, que é um bom jogador, tem uma ótima carreira do mundo. No futebol mexicano tem uma ótima carreira, estava até olhando, mas tem 160 gols pelo Monterrey, tem números importantes. Mas qualquer um que vier vai ser pesado no início, gente. Sem dúvida, as comparações são inevitável. No início vai ser inevitável. Chegar de 9 vindo com o Soteldo. Mas se ele chega com o Soteldo, eu já tenho um foco um pouco dividido, você está oferecendo um outro. Você sempre falou e muito bem que quando saiu o Bitelo, e o Ferreirinha não estava jogando, que ele terminou jogando, o Grêmio sofreu com essa característica de alguém, principalmente pela esquerda. Isso. Imagina você tendo um Soteldo junto com o Soares, da maneira que foi pro Renato. Aí a gente fala também de um Everton Ribeiro. Imagina se ele pega um Grêmio desse, ele faz uma escolha. Então tem times que realmente... se o Soteldo fez essa escolha, seria espetacular. O Soteldo chegou a ser falado no Corinthians. Seria um nome espetacular junto com o Everton Ribeiro, pra você falar, opa, o time realmente ganha corpo. Enfim, mas é um jogador que eu acredito que lá ele vai chegar com essa característica que o Grêmio estava precisando. O Soteldo só precisa ser bem usado, né? Porque ele é um jogador de características muito específicas. Assim, não pode falar que ele vai crescer no Grêmio, né? Que não vai crescer mais. Ele é um anão grande, né? É 1,50 m e alguma coisa, não vai passar disso. Agora é um grande jogador. Ele, no 1 contra 1, ele é quase imparável. Ele é muito bom jogador. O que ele consegue provocar na defesa adversária, quando ele pega ali na ponta esquerda e balança para frente do marcador, é evidente que o melhor dele é nessa condição. Mas eu não acho ele um jogador sem condição de jogar por dentro. Mas eu acho também, que ele concordo contigo, ainda mais no Brasil. Sim, não, ele tem condição, mas não é o melhor dele. É muito menos perigoso por dentro
do que quando ele mas com você, lá, né? Você compara com o que ele é capaz de fazer a partir da ponta, é diferente. Mas depende de quem tá na beirada, porque se ele tá por dentro, tem um cara... Eu acho que ele já vi bons momentos dele por dentro. Ele é muito... É do drible, mas ele é do passe. Lembra no Santos, quando o Marcelo chegou e começou a colocar ele também por dentro, ele foi super bem. E outra, ele tem uma característica de jogo irreverente, leve, casa muito com a questão do Renato. E ele tem uma coisa que o marcador não sabe pra onde ele vai dar o drible, né? Ele sempre... Porque ele é capaz de dar pro sai pra direita, ou sair pra dentro. Lado, cara, filha da mãe. Ele balança e vai. Olha, seguindo ainda no Mercadão da Bola, tem boa notícia para o Grêmio. Num podcast que é apresentado pela filha Carol Portaluppi, Renato Gaúcho indica a permanência no tricolor para a próxima temporada. Mas já era meio certo, né? O Grêmio está muito próximo de confirmar a permanência do técnico Renato Portaluppi. Apenas alguns detalhes separam este anúncio. Foi o que confirmou o próprio treinador em entrevista ao podcast da sua filha, Carolina Portaluppi. Renato será o treinador do Grêmio na próxima temporada. Tá bem adiantado, entendeu? Faltam alguns detalhezinhos e tal, mas vamos ver se a gente chega num acordo entre hoje e amanhã. O negócio de renovação de contrato de jogador com treinador é sempre... Alguns episódios são difíceis, outros, né? É uma novela mexicana, outras novelas são rápidas. Tem que dar um descanso às vezes pra caber, né? Porque o treinador de futebol ele sofre muita pressão, muita pressão. É como ela falou antes, né? Quando ganha todo mundo. Quando perde, é sempre o treinador ocupado. Nada funciona. E às vezes você não tem um material humano que você quer, entendeu? Mas eles cobram os resultados. Mas fazer o quê? Faz parte da profissão. Com esta questão resolvida, o tricolor pode avançar na confirmação de reforços. Soteldo e Dodi do Santos são dois jogadores que estão próximos de serem confirmados como reforços. Soteldo, empréstimo de uma temporada. O meia Pedro Lucas, do Grêmio, é um jogador que interessa ao Santos e que pode ser envolvido nesta negociação. E o volante Dodi, em definitivo, contrato de 3 temporadas com o tricolor. O Grêmio também observa outras funções no mercado e o meia Shailon, que passou pela base do São Paulo e está até o final do ano no Atlético Goianiense, foi oferecido ao tricolor e a direção avalia este nome. Também deve avançar nos próximos dias a renovação de Pedro Jeromel. O zagueiro tem contrato encerrando no final desta temporada e deve reduzir o seu salário para permanecer em 2024. Renato Gaúcho, quase tudo certo com o Grêmio. Eduardo Cudê acertado. O Renato tem uma aproximação. O Grêmio vai pagar uma pequena fortuna mensal para o Renato. E o Renato tem sido especialista em ganhar gauchão nos últimos anos. Outra coisa ele não tem ganho. Depois de 2017, quando foi campeão da Libertadores, pararam os títulos no Grêmio, né? Os títulos importantes. Claro, ele não é o responsável direto por isso. Mas é uma valorização ao treinador que eu nem sei se é boa. Aliás, acho que não. Acho que a valorização teria que ser muito mais num grupo de jogadores, contratar jogadores. E eu não sei se o Grêmio tem dinheiro para isso, porque o Grêmio deve para o Cascavel e para o Foz do Iguaçu 45 milhões de reais. E vai ter que ser pago porque eles estão cobrando, daqui a pouco vai estar lá uma FIFA. Eu não sei. E aí o Grêmio faz um investimento milionário no treinador. Então, tomara que o Renato também entregue bastante coisa. Até esse ano ele entregou bem. Claro que ele tinha o Suárez, que era um diferencial que só ele teve no Brasil. E agora sem o Suárez, será que ele consegue? Bom, tudo é expectativa. O Cudê, a torcida queria, o Renato, a torcida queria, as direções queriam, eles vão ser contratados. E aí, gente, vamos trabalhar porque 2024 será repleto de desafios, não é, Alice? Sem dúvida, vamos, estamos prontos para todos eles. Obrigada, Pedrão, um beijo grande. Beijão, tchau. O Pedro já atualizou um pouquinho da situação do Renato, que evoluiu, né? Se no Inter o técnico está oficialmente renovado, no Grêmio essa renovação está encaminhada. Em um podcast, uma entrevista com a filha dele, Carol Portaluppi, o Renato falou que faltam só alguns detalhezinhos. Foi assim que ele chamou para o anúncio oficial da renovação dele com o Grêmio. Matheus, confirma pra gente que detalhezinhos são esses e também se tem alguma novidade nas negociações com os atletas por parte do Grêmio, Matheus.
Pois é, né? Como tu falou, né, Alice? Detalhezinhos apenas faltando para essa renovação do técnico Renato Portaluppi. Nesse papo que ele teve em entrevista com a Carol Portaluppi, ele disse também que já estava conversando com o vice-presidente do Grêmio, o Antônio Brum, que essas conversas estavam bem adiantadas, faltando pontos burocráticos aí para confirmação. E ele até disse que o anúncio poderia acontecer entre ontem e hoje. Então a gente espera a qualquer momento essa confirmação da permanência do Renato Portaluppi no Grêmio. Outra renovação que pode sair em breve é a do Pedro Jeromel, viu? Ele completa 10 anos de Grêmio daqui a uma semana e ele falou que gostaria de ficar no clube. Vamos ouvir aí o zagueiro Pedro Jeromel. Eu entendo que a situação que eu não vou ganhar o quanto eu ganho, que a gente vai ter que fazer uma readequação salarial, porque eu já não estou jogando como eu jogava antes, e isso é normal, é natural, e se for do interesse vosso, eu gostaria de continuar, que eu sempre deixei claro que eu quero terminar a carreira aqui no Grêmio. E eles falaram que, claro, que também queriam isso e que primeiro só iam definir a parte técnica do treinador e depois a gente ia sentar e conversar. Então, quando os dois querem, não tem como não acontecer uma coisa. Bom, lembrando então, né, o contrato do Jeromel com o Grêmio atual termina no final desse ano e ele já diz que quer essa permanência no clube para a próxima temporada, mas foi um ano atípico para o Jeromel por conta de uma lesão no joelho. Atuou em apenas 7 partidas, tem 38 anos, 10 anos de Grêmio com 9 títulos conquistados e ele quer encerrar a carreira no tricolor, viu, Alice? Tá certo. Muito obrigada, Matheus. Atualizamos, portanto, a situação do treinador, dos jogadores, de um importante que é o Jeromel. E é isso, gente. Um grande beijo para vocês.